Bueno, aceitem um brinde de chimarrão, que é a marca da bebida que simboliza este nosso programa chimarrão.com. Nós acompanhamos, quando eu digo nós, vocês e eu, milhões de brasileiros e tantos milhões pelo mundo, as tragédias que atingiram brasileiros e brasileiras, agora desta vez, no sul do Brasil, com ciclones, ventos de altíssima velocidade, tempestades com muita chuva, granizo em alguns lugares e enchente em quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu digo quase porque sobrou pouca coisa de municípios que não foram para o fundo d'água. Quando vemos no noticiário, tanto das televisões, quanto pela internet, pelas redes sociais, ciclones, tempestades, enchentes, nós tratamos de coisas absolutamente naturais, que de tempos em tempos ocorrem dessa forma e atingem sempre milhares de pessoas. Só que desta vez, e não é isto que nos preocupa nesse momento no programa, desta vez temos a condicionante do meio ambiente que demonstra o planeta adoecido, com febre, inflamado, reagindo de todas as formas contra a violência que ele sofre. Fora isso, tudo é muito natural. No entanto, o que é natural, o que é da natureza, que faz parte desta realidade dinâmica da natureza que se transforma, acaba por revelar perversidades econômicas e políticas das mais vergonhosas. Porque se observarmos bem no noticiário, olharmos com todo o cuidado, com visão justa, veremos que quem é atingido em primeiro lugar e de maneira muito mais avassaladora são os pobres. São os trabalhadores e trabalhadoras. Aí tanto dos campos, das montanhas, das águas, quanto dos municípios das cidades. Portanto, há aí um dado impressionante que mostra a perversidade da desigualdade. Nesses ciclones, desses movimentos ambientais que ocorrem no sul do país, como ocorreram também em outros lugares do país, mas surpreende que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, isto ocorra como aconteceu, como ainda tende a acontecer, demonstra que há uma falência do modelo econômico terrível por tornar as habitações, por tornar os locais habitados despidos de proteção, de segurança, de infraestrutura e de cuidados
econômicos, políticos, estatais, políticas públicas para com o povo. Tudo é improvisado, e a improvisação tende a se eternizar, cuja eternização é interrompida por estas catástrofes. É uma perversidade sem tamanho. Vários vídeos que correram e que correm pelas redes sociais mostram gritos de pessoas, por exemplo, dizendo: meu Deus do céu, nos salve, nos salve, enquanto afundavam e muitas morriam. Esse grito de dor, de desespero, também revela que esse é um problema que não se resolve com o transcendente, com o sobrenatural. E quem deveria resolver isto, antecipar segurança, prever essas coisas todas, planejando a economia, planejando a sociedade, planejando a segurança, não é atingido e não se incomoda com essas coisas. Perversidade total. Outra coisa que as tragédias climáticas do sul do país, como também vem ocorrendo em outros lugares, demonstram e elas ajudam a tirar a cortina de cima de todo um aparente mistério de uma sociedade aparentemente quieta diante de tanta barbaridade. É a questão energética. Nesse momento, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ainda tateiam no escuro, porque as estatais, a CE, por exemplo, Companhia Estadual de Energia Elétrica no Rio Grande do Sul, foi privatizada, e quem comanda a energia é a tal de Equatorial, que lá se chama de CE Equatorial, que é uma empresa privada, além de ser multinacional, não é brasileira, não é nacional, não tem os sentimentos nacionais, não está nem aí para o drama do povo, no escuro, perdendo quantidades, toneladas de alimentos, porque suas geladeiras, seus freezers não funcionam mais. Os hospitais sem atendimento, perdendo quantidades imensuráveis de remédios necessários, de curativos, com salas cirúrgicas sendo atingidas pela deterioração, graças à falta de energia promovida pela Equatorial. Então, essas tragédias climáticas acabam por revelar que a política de privatização de um modelo neoliberal é falida, além de desumana, além de promover a desigualdade, promove a morte também. Mostra que não é mais possível tolerar a privatização da energia, da água, da telefonia e de tudo mais que é estratégico para o nosso povo, para a nossa sociedade. É o que se vê no sul do país, é o que se vê em vários lugares. Aqui mesmo onde eu moro, agora deu uma estabilizada, mas qualquer ventinho, qualquer ameaça de chover, nos próximos 2, 3 meses, caía a energia, como se diz aqui, caía a luz. E ficávamos por horas, por dias sem energia, aqui na capital do estado de Goiás. Sem energia, sem internet, sem telefonia, sem nada, sem tempestade. Agora imagina no meio do olho do furacão, no sul do país. É
a revelação, o desnudamento de uma perversidade deliberada, decidida, para ser assim mesmo. Porque destruir as estatais, refiro-me agora à estatal da área da energia, é exatamente deslocar o interesse da proteção energética para o campo do lucro. Então tudo que importa agora é o lucro. Tudo que importa agora é a acumulação do capital e não o povo. Porque além de se preocupar somente com obtenção de lucros, essas empresas não têm equipamentos, não têm pessoal, não têm técnicos, não têm capacidade operacional para atender tudo ao mesmo tempo. Ao contrário do Estado, que teria. E não tem um compromisso de atender também, porque o compromisso é com o lucro. E o lucro é sempre preservado durante essas catástrofes. Então, no Rio Grande do Sul, temos a companhia agora, companhia encarregada de escurecer o Estado sob a irresponsabilidade da Equatorial, sob a perversidade egoísta e estúpida da iniciativa privada, sob o egoísmo daqueles que só olham para suas contabilidades, muitas vezes maquiadas, para ganhar muito, ainda que o povo morra no escuro, ainda que as tragédias por causa da falta de energia se acumulem, mas contra o povo, contra aqueles que trabalham para esses que lucram. No Rio Grande do Sul, nós temos a companhia estadual encarregada de escurecer o Estado, de brecar o desenvolvimento do Estado, de brecar a indústria do Estado. Mas em outros lugares nós temos, por exemplo, com a privatização da Vale do Rio Doce, como ocorreu em Minas Gerais, e como já se anuncia em outros lugares do país, a catástrofe da morte promovida pela ruptura das barragens. E segundo o engenheiro com quem conversei aqui há 2 anos aqui no canal, a própria Vale do Rio Doce previu e fez os cálculos entre tantas perdas e entre custear tantos processos. Ainda era lucrativo que rebentassem as barragens todas e ela continuasse com tudo nas suas mãos. Se no sul do país nós temos empresas encarregadas de escurecer os estados, em Minas e em tantos outros lugares nós temos empresas encarregadas de destruir o meio ambiente e sepultar na lama dezenas de trabalhadores e trabalhadoras que trabalhavam para esta empresa. E assim segue o samba do crioulo doido, de destruição da economia do país. Essa situação precisa ser enfrentada. Agora há pouco ouvia uma pequena fala do grande patriota uruguaio, ex-presidente daquele país, ex-senador daquele país, Pepe Mujica, que dizia: há que ajudar o povo a entender que isso tudo tem relação com as ruas, que ele tem compromisso com tudo isso e que aqueles que são de cima do andar superior não têm compromisso e nunca terão compromisso com o bem-estar da população. Então a população tem que se conscientizar. Alguém tem que ajudar a população a se conscientizar do seu potencial, da sua capacidade de resistência e de enfrentamento da situação, para que isso não aconteça mais.
para que não se precise gritar enquanto nos afogamos: meu Deus do céu, socorro! Porque esse socorro tem que ser construído com dignidade, com luta, com mobilização. Há sinais bons, há sinais esperançosos de enfrentamento. Uma fonte, minha queridíssima amiga do Rio Grande do Sul, se referiu a que muitas mobilizações em cidades do estado tomam conta das estradas e dos centros da cidade, inclusive nas sedes desta empresa equatorial, para não somente protestar contra a destruição de lavouras, de produções agrícolas, contra a destruição de empresas, contra a destruição de habitações, contra a destruição de iluminações públicas, mas pressionando para que esta empresa seja reestatizada. Isso é um sinal de esperança. Mas são gritos dados em cidades isoladas. Precisa agora costurar tudo isso no país. Precisa emendar essas insatisfações, essas revoltas, que não tem nenhuma relação com aqueles irresponsáveis, bandidos, criminosos, fascistas, que foram para as estradas, foram para a frente dos quartéis gritar por golpe militar, por intervenção militar e até por intervenção imperialista no Brasil, mais do que já ocorre. Mas por puro patriotismo e mobilização política mesmo, autêntica, as pessoas precisam agora costurar isso em todos os municípios. E também aí há sinais. Parece que as pessoas nos ouvem aqui. Há sinais. Acabou de ocorrer o Congresso da União Nacional de Estudantes, que reuniu milhares de estudantes jovens, adolescentes de todo o país, estudantes universitários, que trouxe às suas tribunas autoridades para se posicionarem sobre o país, sobre caminhos econômicos e políticos a seguir. E o lema do Congresso é exatamente esse: coragem nas ruas, conquistar as ruas. E eu me lembro, quando a juventude se levantou e foi para as ruas, as mobilizações tomaram frente, tomaram corpo nesse país. Assim foi pelas diretas já. Assim foi pela Constituinte. Assim foi também pela derrubada da ditadura militar. Assim foi em vários outros momentos da história em que a juventude foi para as ruas, puxando a luta e a mobilização. Vi também um outro sinal que ultrapassa o Congresso Nacional, ultrapassa a Câmara dos Deputados, a tal de frente parlamentar pelos juros baixos já, e pelo fora Campos Neto já. Vi também mobilização em todo o país, nas frentes das sedes do Banco Central, pela demissão de Roberto Campos Neto e a recomposição do Banco Central e a reestatização do Banco Central como uma ferramenta importante do governo da economia do país. O princípio de autonomia do Banco Central, com os bancos mandando no Banco Central, com as mãos, as patas e os bolsos em cima exatamente do coração do país, que é a economia. Tem que mudar. Quem tem que dirigir o Banco Central é o Estado brasileiro. É o governo brasileiro. Governo comprometido com o povo, como vem se afirmando no caso do presidente Lula e seu governo. Então há sinais.
Então, essas tragédias todas revelam as duas faces. Uma é o terror, é a morte, é a destruição, é a perversidade de um modelo que faliu. Nasceu morto e nasceu para matar. O neoliberalismo só dá ao povo e ao país isso que nós acabamos de pensar aqui. E a outra é que diante de tanta tragédia, tanta perversidade, tanto banditismo, tanto crime organizado, chega um momento que o povo não suporta mais, descobre onde está a causa e começa a se mobilizar. Parece-me que esse momento se aproxima, quando nós nos levantaremos. Porque, como eu venho dizendo em outros programas, não basta esperar pela boa vontade do governo Lula, diante de um Congresso Nacional Serviçal dos Parasitas, diante de um Supremo Tribunal que há bem poucos meses ajudou a dar golpe de Estado. É preciso a cautela principal do povo segurando aquilo que é seu, que é o direito econômico, a justiça econômica, a justiça social, a maior aproximação na igualdade econômica e social. É a hora da luta, é a hora de nos levantarmos, mas é preciso que todo o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, avance e não deixe espaços para golpes manobristas e perversos, como aconteceu em 2013 e como se ensaia a fazer novamente. Prestemos atenção para esse outro lado também do movimento perverso de retomada do golpe contra o governo que nós acabamos de eleger e de empossar. Abraços proféticos e revolucionários. E até amanhã, quarta-feira, às 10 horas, no programa Fala Meu Povo.